Alô meus amigos e amigas dos ferros, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje um react de um confronto épico em 2014 no Mr. Olympia na categoria 212, que alguns anos atrás era 202, em que tem algumas célebres histórias de atletas que estão chegando no limite e que não podiam passar para cima, ou seja, para Open na categoria aberta, e tinham que se manter entre 202. E aí era um caos absoluto na vida deles para conseguir manter aquela massa muscular toda, porque era um parâmetro muito longe um do outro. 202 era muito curto. O cara tinha que fazer absurdo para perder peso, para conseguir entrar no 202, porque se ele estava naquele intermédio ali, mais ou menos em cima de genéticas. Se você parar para pensar em fazer um percentual do mundo todo, existem genéticas diferentes, mas a estrutura óssea e tudo mais é praticamente todo mundo igual. Não existe isso. Ah, o negrão não é bom para nadar. Isso não existe, né? Existem algumas diferenças morfológicas que são respeitadas, como meso, ecto e endo, que são básicas. Estão ligados com o metabolismo e estão ligados com a biomecânica do movimento, porque às vezes um endo não fica muito confortável de fazer alguns movimentos que são bons para um meso ou um endomorfo. E essas classificações de dizer que endomorfo, ectomorfo e mesomorfo é ultrapassado é típico de professorzinho de educação física que se acha o dono da verdade, porque isso nós falamos disso pelo menos há uns 20 anos e gozado, né? Continuamos falando, e não sou eu não. Se você estuda bem pessoas boas a respeito, que são pessoas não são como eu, mas são as pessoas meus mestres, né? Eles falam a mesma coisa de meso, endo e ecto ainda hoje. Então desculpa para você que acha que isso é ultrapassado, desculpa, mas nós continuamos fazendo a mesma coisa de 20 anos atrás, só estudamos um pouco mais e classificamos isso aí, inclusive com metabolismos diferentes, porque o endo funciona de um jeito, o ecto de outro, e isto é fundamentado como? Olhando o cara. Então, muito papelzinho e pouca prática não adianta pra porra nenhuma, tá bom? Desculpa o palavrão, foda-se. Este confronto foi épico em 2014, por quê? Porque foi uma mudança, exatamente aquele ponto, depois da 202, passaram-se para 212, porque aí dá uma folga que fica num meio termo muito mais sensato, para todos chegarem a 212 e não ter que passar para a categoria Open e pegar nego de 280 pounds. Então ficou muito mais assertivo essa divisão. E isto aconteceu. E no caso, Eduardo Correia, que para mim é o melhor atleta que o Brasil já teve, né? É o cara com maior quantidade de participações no campeonato máximo. E neste ano, em 2014, estamos aqui para avaliar o react exatamente sobre isso. O Eduardo, inclusive, tem uma história célebre que ele chegou a subir na balança e não deu 202 e ele simplesmente tirou a sunga e aí deu. É uma história que eu não tenho certeza da veracidade, mas são amigos meus que estavam próximos a ele, que inclusive eram as pessoas mais ligadas a ele, foi assim. Se não tiver isso, me perdoa, mas eu acho que é isso que me contaram com verdade, né? Eu não estava lá. Mas eu estava lá na maior parte das vezes que você subiu no palco. Eu estava lá gritando praticamente todas as vezes que você estava no Mr. Olympia, ou quase todas. Eu estava lá. Minto, não todas, mas de 2013 em diante eu estava lá. Correia! E nós gritávamos até ficar rouco. Eu fiquei na beira do palco diversas vezes e tive o privilégio de ver você entrando ali entre os runner-up, né, que a gente fala e tudo mais. Vamos lá? Bom, eu já vou deixar parado aqui já vou deixar parado. Aqui, expansão de frente. Na expansão de frente, automaticamente as pessoas que mais abrem a grande dorsal, elas fecham menos o peito. Então, percebam, olha só, o formato do peito do flex está semi-relaxado. Eu costumo fazer isso para mim. Por quê? Porque eu abro bem as grandes dorsais. Eu tenho facilidade para expandir a grande dorsal sem ter que espremer o peitoral. O Eduardo, ele tem uma dificuldade. Por quê? Ele expande a dorsal, lógico, a dorsal dele parece uma bolsa lá para trás, inclusive é maior do que a do flex. E diga-se de passagem, o Flex Lewis, eu tenho o privilégio de ter o WhatsApp dele, é o meu amigo, eu considero como amigo. Nós trocamos mensagens praticamente de semanas em semanas, porque eu tive o privilégio de treinar com ele. E fala que eu tô mentindo, que eu mostro o vídeo. Inclusive tem mas depois eu comento sobre isso. Mas no vídeo eu e ele e Rafael Brandão tive o privilégio de treinar com eles, ombro. Então o Flex, eu não tenho protecionismo pelo Eduardo, pelo fato do Eduardo ser tão considerado por mim, mas eu vou fazer uma análise técnica e parcial, tá bom? Não tem puxação de saco. Então aqui, nessa pose de frente, o Eduardo ele fecha um pouco mais os deltoides, porque ele espreme o peitoral. É bom? Não, não é. Porque quando você espreme o peitoral, você perde essa expansão de linha de cintura escapular. Percebam a largura desse ombro do flex e a largura do Eduardo, que ficou um pouco fechadinho demais. Por quê? Porque ele está espremendo o peito.
mas ao mesmo tempo, pelo fato de ser um cara muito condicionado, parece que a pele tá colada no músculo, então automaticamente fibrou tudo ali no peitoral e ficou bacana. O movimento, você olha a estética de ombro de um e de outro, o flex é mais estético aqui em cima e o peito semi-relaxado porque ele abre a dorsal. O Eduardo, a dorsal é gigantesca, mas ele fecha o peito. E simplificando, a pele do abdômen, a pele dos ombros e a pele da perna é muito mais condicionado o Eduardo. Então, expansão de frente, campeão, Eduardo Corrêa. Duplo bíceps de... Duplo bíceps de frente, vamos lá. Duplo bíceps de frente, eu olho a foto e eu automaticamente dou pro flex. Por quê? Porque o Eduardo encaixa a pose de duplo bíceps de frente, como eu falo para vocês, que todo mundo tá fazendo hoje em dia e todo mundo faz o mesmo erro. Vai dar duplo bíceps, o árbitro não está atrás, né? Eu falo isso com competência, modéstia à parte, porque eu sou professor disso. Eu sou membro do corpo docente da federação porque eu ensinava as pessoas como posar de uma forma mais eficiente. O duplo bíceps de frente mais bonito do mundo em todos os tempos é do Arnold Schwarzenegger e Lou Ferrigno, por exemplo, em que eles colocam o bíceps e colam o peito um pouco para frente, os cotovelos para frente, porque o árbitro está mais baixo. Então faz uma ligadura de peito com ombro, que fica muito mais bonito. O Eduardo está juntando a cintura escapular atrás. Então eu não estou vendo o peito dele. Está rodando o braço muito para trás. Os bíceps são espetaculares de lindo. O serrátil anterior parece uns dentes. O abdômen está colossal. A perna é um negócio louco mesmo. O condicionamento dele esse ano foi incrível. Sempre foi. O condicionamento, se olha o Eduardo, não existe Eduardo mais ou menos. É Eduardo só colado. Colado, que não tem mais aonde. Mas a estética não fica bonita. Não espero que você aceite essa crítica. É só um detalhe. Não sou hater. Nunca vou ser. Principalmente de você. Que pra mim é um ídolo. De verdade. Você é um ícone do esporte. Sempre falei isso pra você e vou continuar falando, tá bom? Mas esse duplo bíceps de frente precisa ser mudado urgente. Isso é uma coisa que te prejudica muito. Acredita em mim. Se você perguntar pro Tamer, pro Tarek, pra Johan Schwartz, se você perguntar pra Fábio Gianola, que é o meu professor, ele vai te falar a mesma coisa, porque eu aprendi com eles, tá bom? Então, duplo bíceps de frente, eu dou pro flex, porque a estética está muito melhor, apesar do condicionamento do Eduardo tá melhor. Por quê? Porque musculação é pose. Se você falar para mim que o cara mais seco vai ganhar sempre, eu vou falar para você que não. Porque um faquir pode entrar no campeonato sequinho e não tem volume muscular. E ao mesmo tempo um faquir não sabe posar. Então, básico, o Eduardo ganharia com toda certeza essa pose, mas não ganhou por quê? Porque está mal encaixado. Posou, tudo bem que ele não está exatamente na posição, mas eu conheço o duplo bíceps de frente do Eduardo. Então, se o duplo posasse um pouco melhor, não teria dúvida nenhuma. Talvez pode ter sido o grande causador de uma perda, de verdade. Aqui, peitoral lateral. De novo, eu vou explicar uma coisa básica que eu falo sempre. Kai Greene e Phil Heath. Kai Greene, ele contrai o isquiotibial quando ele vira de lado. E aí o isquiotibial, o femoral, ele encurta. Então não faz aquela bolsa, que é essa bolsa aqui, ó. Ó o duo, ó. Tem uma bolsa. Olha o flex, olha. É muito bonito. Quando se relaxa o isquiotibial na pose de peito ou de tríceps lateral. Se você contrai, você está posando errado. Então o melhor posador do mundo, que é o Kai Greene, ele posa errado sim. Desculpem, perdão, mas é verdade. Só olhar a foto. Não precisa concordar comigo. Olha e vê quem que é maior que Kai Greene na perna. Ninguém. Ninguém é maior que ele. Nem Branch Warren, não tem. Talvez só Tom Platz. Ninguém é maior que isquiotibial do que o Kai Greene. E ele, do lado do Phil Heath, o Phil Heath dá 2 dele. O isquiotibial do Phil Heath é 2 do Kai Greene na pose de peitoral lateral. Então aqui, o encaixe da pose, óbvio, pelo fato do Eduardo estar muito socado de músculo, é muito denso, é muita densidade. Percebam cortes da linha do peitoral. Nenhum deles está errando na pose. Por quê? Primeiro, está com o femoral relaxado, então aparece a bolsa. Segundo, os dois estão com a panturrilha num ponto que não fica nem muito nem pouco. Fica um meio termo bacana, tá vendo? O joelho está dobrado, ó, fica estético. Fica glúteo, isquiotibial e quadríceps numa proporção adequada, bacana. E se olhando aqui, ó, é nítido que o Eduardo tem a pele mais fina. De novo, olha o peitoral relaxado. Não pode fazer igual o Coleman, trincando o peito para dentro, isso é bobagem. A pose chama-se peitoral lateral, então mostra o peito, cara. É a mesma coisa fazer um puxador aberto, os pescoços fechado. Mas peraí, é puxador aberto. Então faz um puxador aberto. Ó, você queria me enganar, hein? Quer dar um peitoral lateral sem mostrar o peito? Bastante interessante.
Então o duo está acertando, a estética dos dois estão muito parecida, proporções entre isquiotibial, glúteo e quadríceps está muito bonito e o duo é mais seco e muito mais seco, inclusive maior volume de peitoral. Então aqui de novo o Eduardo é campeão. Tríceps, óbvio aqui o Eduardo não encaixou, porque falta ainda soltar o ar do abdômen, que eu sei que ele solta o ar do oblíquo, então tá beleza. Esta variação que o flex faz, pode fazer? Sim, pode fazer, mas todo árbitro quer você posando igual ao seu oponente. Ah, eu faço isto aqui. Você pode fazer depois de fazer o tríceps normal. Então o flex deve ter feito a pose, não sei se ele fez, mas nesta pose específica ele soltou o braço. Então aqui eu já dou o título pro cara que tá fazendo a pose certa. Simplesmente assim. É tão importante isso, porque se na pose de quarto de volta ficou com a perninha levantada, já tomou uma nota menos. Já sai fora do confronto, porque não pode levantar. É pés paralelos no chão. É regra. Para todo mundo igual. Como é que eu vou julgar ele se ele está fazendo coisa diferente do oponente? Ele pode fazer valorizar para ele, mas ele não pode valorizar em poses que são obrigatórias. É cartilha, tem que seguir tudo. Depois, na sua coreografia, você faz o que você quiser. Então o Flex, que é meu amigo, um querido, uma pessoa do bem, sem precedentes, cara. É um dos maiores profissionais que vocês podem ver em cima do palco e fora do palco. É absurdo a quantidade de informação que ele passa para você em 5 minutos de conversa. Flex, ele é doce, ele é familiar, ele é amigo de todo mundo adora ele. Ele veio pro Brasil, as filas eram incríveis. Nos Estados Unidos, você não faz ideia. É ele e o Jay Cutler. Eles são mais queridos do que o próprio Coleman, do que todo mundo. Flex, para você entrar na fila dele, você faz uma volta, né? Modéstia à parte, as minhas filas eram assim aqui no Brasil. Desculpa aí, Flex. Mas enfim, o Flex Lewis é um gentleman, é um pai de família, honesto, a hora inteira, ele está sempre falando coisas relacionadas à carreira. Ele tem a carreira sólida, 7 vezes Mr. Olympia. Então eu só tenho coisa boa para falar do Flex, tá bom? Só para vocês entenderem. É um amigo, eu tenho o WhatsApp dele, posso passar mensagem agora para ele e falar que eu fiz um vídeo, que ele vai saber, com toda certeza. Flex, love you. Pose de tríceps, Eduardo de novo campeão, até porque o Flex encaixou a perna de uma forma diferente, que o Eduardo parece até maior de volume de coxa. Então, mais um primeiro lugar pro... Oxê! Para, puto! Não queria parar. Bíceps de costa, vai. Bíceps de costa. Aqui. Aí. Vamos lá de novo, a estrutura geral. Nesta pose, a sensação nítida, prestem atenção como um árbitro vê estrutura óssea. Nesta pose, eu já vejo o Eduardo com o cavalo da calça, ou seja, que é o assoalho pélvico, onde está a base do seu quadril, mais longilíneo do que o flex, por causa até da posição que está dos glúteos e tudo mais. Então, o que eu vejo aqui? Estrutura óssea das pernas do Eduardo é mais estética do que a do Flex. Dá uma olhada, eu já vejo a do Flex um pouco encurtada em relação ao Eduardo, um pouco mais proporcional. Segundo, as dorsais, a parte média e baixa das dorsais do Eduardo está bem maior e mais definido. Os braços a gente praticamente nem avalia. Na pose de duplo bíceps de costa, você nem olha para braço, bem dizer, é um detalhezinho ali de um pico maior, não importa bíceps mais alto ou baixo. Isso não interessa para árbitro. Interessa é o conjunto entre isquiotibial, glúteo e panturrilha e costas, deltóide posterior e trapézio. Então, o Eduardo, ele é maior e mais definido. Os glúteos estriados iguais, isquiotibial, parece que o flex não tensionou aqui, tem que estar mais tenso. O do isquiotibial do Eduardo está espetacular, a subdivisão da parte de baixo está espetacular, bunda fibrada, uma das melhores poses do Eduardo, que aparece assim para o escapular, ela não fica nem fechada nem aberta, está no ponto certo. Então, mais uma vez, duplo bíceps de costas, o Eduardo foi campeão. Vou parar logo aqui, senão já sai correndo esse vídeo. Aqui, expansão de costas. Os dois estão chegando a uma posição que faz nitidamente. Aqui dá para você perceber que o flex está tensionado, o isquiotibial, mas a definição, o condicionamento geral do Eduardo Corrêa é realmente superior nesse ano. Inclusive, quando você para olhar, dá a impressão, inclusive, que a panturrilha também está mais condicionada do que a panturrilha do Kevin, do Flex, que é a melhor da categoria. A panturrilha do Flex do Lewis é um absurdo, parece uma melancia. Panturrilhas e antebraços é imbatível, ninguém bate ele, nem mesmo o José Raymond, que é um dos mais volumosos do mundo. Então, nesta pose, expansão de dorsais, é nítido a vantagem do Eduardo, porque o Eduardo tem muito mais laticínios dorsi, a parte média baixa. Então você olha, primeira coisa, olhei, eu vejo o flex
meio fechadinho, ele precisa abrir, mas mesmo ele abrindo, ele não vai deixar a densidade aqui da parte baixa igual a do Eduardo, que parece duas bundas aqui, ó. Parece que ele tem uma bunda aqui e uma bunda aqui, que é eles falam árvore de Natal por causa da definição, né? Nesse meinho aqui. A lombar fica estriada, mas não é isso que eu tô vendo não. Aqui na expansão de costas você vê densidade da parte da baixa e média das costas e o conjunto de novo de isquiotibial, glúteo e panturrilha. Então aqui mais uma vitória para o Eduardo Correia. Aqui abdômen e perna. Aqui tem um lance que é muito interessante. Qual que é o lance interessante? O Eduardo perde em linha de cintura para o flex, porque a linha de abdômen do flex é mais estreita, aquele flex ele vai chegar na posição, ainda ele não está encaixado, né? Aqui, você olha um e outro, você vê que a linha de cintura do flex é mais estreita, ele tem a cintura mais fina, mais compacta, e o formato do abdominal encaixa melhor entre oblíquo e reto abdominal. O Eduardo não é ruim, muito pelo contrário, é excepcional. É que o flex é extra, ele tem um abdômen realmente muito bonito. E aí você olha, entra pro condicionamento da perna, que é exatamente isso. Então você olha, você vê um cara aqui, não interessa se é mais bonito ou mais fino ou mais feio. O abdômen é bonito. Não interessa se a perna é muito menos volumosa ou mais, é mais definida. Então, quando você olha o âmbito geral, você vê um puta de um abdômen com a puta de uma perna. Aí você vê um flex, uma melancia na panturrilha, que parece encosta uma na outra mesmo, um puta de um quadríceps estético e tal, cinturinha fina, extremamente bonito. Mas o Eduardo, de novo, está muito mais condicionado. Então, aqui, de novo, Eduardo Correia é o campeão do Mr. Olympia 2014. Isso eu falei para ele. Aqui a pose de mais musculoso. Percebam o que eu falo. Quando o Eduardo espreme o peito, ele espreme o peitoral, ele perde volume de expansão da linha escapular. Todo árbitro, quando olha, nós vemos o frame, que é o triangulamento entre cintura escapular, cinturas e quadris e pernas laterais. Então aqui, o Eduardo está fazendo a pose certa? Talvez, se ele soltar um pouco mais o tríceps para o lado, não fazer isso aqui, ó, e fazer isso aqui, ó, sobra mais espaço. Kevin Levrone faz bem isso. Sobraria melhor, porque o condicionamento é incrível. Então você olha assim, olha os caroços do abdômen, olha a definição do braquial, a separação do braço com o ombro, o trapézio está sozinho lá atrás, aí sobra o deltoide, sombra embaixo do peitoral contraído, peito contraído, peito relaxado faz sombra, e peito contraído. Foda, nego. Olha lá, ó. Tá espremido o peito e faz uma sombra, não dá quase pra ver a teta do cara. Então, incrível. Só que poderia encaixar melhor, porque aí não ficaria essa... Tá vendo que você olha, dá a impressão que tá faltando a cabeça do tríceps. Então eu conheço bem isso. Ao invés de apertar, é soltar. Que aí você solta, ó, o tríceps vem pro lado. É um truquezinho que eu costumo passar. E o flex tá muito bonito esteticamente falando, colocou a posição certa, a cintura escapular tá larga e tudo mais. O condicionamento é muito diferente. O flex talvez não tenha acertado, ou acertou, e continuava com o mesmo condicionamento, que eu vejo que ele tá no mesmo padrão, e o Eduardo tá um padrão para cima. Então, pose mais musculoso, o Eduardo ganhou de novo. E com esse nós finalizamos nosso vídeo de diete. Quero exemplificar para vocês que eu tive o privilégio de fazer no Sardinha Classic 2019. Eu fiz um convite 6 meses antes para o Eduardo Correia, o nosso maior ícone. Eu fiz um convite para ele, pessoal, e disse para ele: Eduardo, você quer posar no meu campeonato? Nós pagamos tudo que você precisar, nós ajudamos tudo que você precisar. Inclusive, né, vamos conversar sobre um cachê, porque todo mundo tem que ter esse reconhecimento. Vai ser uma semana depois do Mr. Olympia e eu sei que você vai para o Mr. Olympia, que você vai se recuperar. Ele estava em processo de recuperação. E eu falei para ele: por que eu chamaria o Eduardo Correia? Eu poderia posar, é o meu campeonato, mas eu escolhi o Eduardo Correia para ele posar do lado do público que ele não via, fazia mais de 8 anos que não via ele. Do público de Santa Catarina. Então eu queria que um ídolo meu, um amigo querido, que eu tenho muita consideração por ele, sempre tive, ele sabe muito bem disso, você sabe eu sei que esse vídeo vai chegar em você, então eu tive essa consideração de chamar você para o meu campeonato, fazer uma apresentação para te homenagear, para que as pessoas aplaudissem você de pé, que era o que eu queria. E aí você respondeu para mim que não estava com certeza, porque eu não sabia onde ia entrar, e depois mais para frente ia me falar. Tá tudo certo. A organização do meu campeonato, Emerson Alberton, e toda a MPC, a Muscle Contest, não entrou em conversação, não conseguiram trazer o seu patrocinador, né? O seu antigo patrocinador, não agora a Max, mas a Black School. Nós tentamos trazer, mas eles já tinham fechado o budget do ano e tudo mais. Então não deu certo para entrar a Black School no patrocínio da Sardinhas Jean, da Sardinhas Classic. Então era muito difícil nós deixarmos qualquer coisa de propaganda de outra empresa, porque as outras estão pagando. Isso é óbvio. Por que eu estou falando isso? Porque eu preciso falar, eu preciso exemplificar essa verdade. Quando foi falado que você estaria lá no campeonato, que nós praticamente nem conversamos antes, você entrou pro Chicago, foi injustiçado pra caralho no New York, não me lembro, acho que era no New York, não merecia, você merecia ganhar do Ascanani e tudo mais. Eu vou fazer esse comentário também, né? Não sei. Enfim, e depois no outro você entrou em outro campeonato, ganhou e foi merecido e tudo mais. Você voltou com força total.
E eu estava torcendo para você todos os dias e todos os campeonatos, eu ficava acordado para torcer por você, para demandar energia boa para você. E eu não preciso jurar por Deus para isso. Eu já te falei diversas vezes. Então, eu convidei você para o meu campeonato. Só que aí, quando o Emerson fechou para você ir, eu peguei você nos bastidores comendo uma marmita, lembra? Que eu entrei e vi você. Eu não quero ficar aquele mala conversando com você enquanto você está comendo. Então eu falei, ô Du, seja bem-vindo, que bacana, que máximo, não sei o que e tal. O Emerson é que fez todo o aparato, preparou o quarto para você e para Carol, que é a sua companheira, uma gracinha de pessoa, uma atleta top de linha, uma modelo top de linha e a sua companheira. Beleza. Quando aconteceu o campeonato, eu subindo e descendo do palco igual um louco, igual um desesperado, tentando premiar a categoria, tentando dar atenção para todo mundo, tentando comer um pouco, tentando dar atenção para minha filha que estava competindo, para o meu genro que estava competindo, para os meus atletas, para meu pai e minha mãe, eu fazendo uma loucura. Foi falado que você estava saindo do campeonato meio chateado. E aí nós ficamos bem chateados, porque já tinha acontecido, já estava saindo, você já foi embora. Eu nem vi você, porque eu estava aquecendo e tudo mais, por causa de problemas de patrocínios. E eu vou abrir aqui, não é o meu canal, então eu posso falar o que eu quiser. Mas eu dou essa satisfação para você. Eu não pude fazer nada, e eu juro por Deus que eu não pude fazer nada. Porque senão eu ia falar para você, Edu, sobe, fica pelado premiando os atletas. Não tem problema, nós queremos você, é a sua presença. E eu não posso agredir os patrocinadores que pagaram o evento, deixando você subir com outra camiseta. Não posso fazer isso. Eu sei que é contratual para você, mas você pode aparecer, sim, sem um patrocínio no seu peito, fazendo premiação. Num campeonato que você era para ser homenageado. Eu queria homenagear você no meu campeonato. Eu poderia posar, eu estava em forma. E eu sou um velho, mas eu sou o dono do campeonato, modéstia à parte. Mas eu queria homenagear você, que é o nosso ícone. E aí o que foi? Sumiu da minha mão, eu não tinha como fazer nada, porque vocês conversaram nos bastidores e você ficou extremamente triste comigo, me desculpe, me perdoe, porque o campeonato é meu nome, como você mesmo falou. Mas depois eu quis mandar para você algumas coisas, enfim, mandar uma satisfação de tudo. Eu não pude fazer nada, se eu pudesse eu faria. Estou desabafando aqui porque eu acho que precisa ter esse entendimento. Estou muito feliz de você estar na Max, você está numa empresa maravilhosa. Eu tenho certeza que está junto com os meus amigos, Paulo Música, meu médico, que você está junto das pessoas queridas, uma empresa clara, pelo menos é o que eu tenho visto e tudo mais. Então, para você, eu não tenho como medir isso para você. Eu queria você sendo homenageado e sendo bem tratado. Eu não pude fazer porque eu não pude fazer nada, eu estava longe. Quando eu vi, já tinha acontecido, e não foi nada antiético, foi todo mundo bonitinho. O errado ali era a ideia de subir no palco e agredir os patrocinadores que pagaram fortunas para poder estar com suas marcas ali. Fortunas, modo de falar, né? Então não seria justo. E eu não queria menosprezar Black School nem nada, mesmo porque Fernando Marques, Marcelo Bella, para mim, são excepcionais pessoas, são meus amigos queridos. Só que nós tínhamos um acordo. E a NPC tem o acordo dela. A Muscle Contest tem regras que você sabe muito bem. Todo mundo sabe. Precisa ser seguida. Se tem uma coisa que eu queria, Edu, era você e a Carol sendo tratados como reis, como príncipe e princesa. No meu campeonato, eu juro por Deus, não deu tempo de eu fazer tudo isso. Depois, até o aquecimento, você foi tratado desse jeito. E depois, vai o meu desabafo falar para você que eu não tive culpa de nada. Eu sou ético e continuo com a minha admiração por você nesse vídeo, é uma coisa à parte. Era só um desabafo. Tudo de melhor para você, você é nosso representante máximo, a minha amizade. Você pode abrir o seu WhatsApp que tem um recado para mim, um recado para você que eu falei para você antes da sua cirurgia, uma dessas últimas. E quando eu fui fazer a minha cirurgia, você nem escutou o meu recado, não tem problema, isso eu sei que acontece mesmo. Mas só para você saber, nas suas horas de desespero, eu estava lá mandando um recado para você como um amigo que eu te considero. Fechado? Tudo de melhor para vocês. Se inscrevam no meu canal, vocês não esqueçam que no site da GSN tem 20% de desconto com o cupom SARDINHA. Eu tenho que fazer essa propaganda que é básica e para você, ajuda você, tenho certeza. Oficial Pharma, ela tá comigo a hora inteira com todas as propagandas verdadeiras, é o que eu tomo e vocês sabem muito bem que é só levantar, já tem Oficial Pharma. Lá vocês encontram as minhas manipulações e coloquem um comentário do que vocês acham de tudo que eu falei. Fechado? Abraço.